você se converteu. E daí? Que tipo de cristianismo você está vivendo? Por que existem milhões e milhões e milhões de cristãos e o mundo, em vez de melhorar, parece que só piora se Jesus disse que o cristão é sal da terra e luz do mundo? Afinal, que vida em abundância é essa que Jesus estava falando? Essas e outras questões você encontra aqui hoje, no Crente Repórter. Hoje eu quero trazer uma palavra que eu ministrei para os jovens nesse final de semana, mas eu achei ela muito interessante para trazer aqui no canal para vocês, só que, claro, de uma forma muito mais resumida, mas vale aí a reflexão, porque eu sei que você vai ficar refletindo assim como eu fiquei, porque primeiro Deus fala com a gente, para depois a gente poder transmitir aos outros, né? E a primeira questão que eu quero falar aqui é: por que existem tantos cristãos, milhões, né, e o mundo está tão ruim? Porque, na verdade, o que importa não é quantidade, e sim intimidade. E na verdade tem muitos cristãos que se intitulam cristãos, mas existem poucos íntimos. É por isso que Jesus disse: a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Porque se todos os cristãos fossem trabalhadores, não faltariam trabalhadores. E sabe por que isso acontece? Porque na maioria das vezes aceitamos a Jesus, ganhamos a salvação, mas não decidimos andar com Ele. Nós continuamos governando a nossa vida e o nosso coração. Por isso que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque negar a nós mesmos é muito difícil, mesmo depois que você aceita Cristo. E a gente só vai viver uma intimidade real com Jesus quando a gente decidir negar as nossas vontades, negar o nosso eu e deixarmos de mandarmos em nós mesmos e deixar Ele governar sobre a nossa vida e o nosso coração. Nós estamos continuamente andando no raso, mas Deus está nos chamando pro profundo. Só que muitas vezes ficamos no raso por quê? Se você caminhar lá na beiradinha da praia, molhando só os pés, tu faz o que tu quiser. Tu vai um pouquinho mais pra dentro, um pouquinho mais pra fora, né? Como tu quiser, tu controla. E aí a gente vai só no culto no domingo, molha o pezinho, que a aguinha boa, no próximo domingo eu venho molhar meu pé de novo. Mas Deus quer que a gente vá pro profundo, e muitas vezes a gente tem medo de ir pro profundo, porque depois que as águas nos encobrirem, as águas nos movem. A gente não tem mais controle sobre nós mesmos. Mas essa é a realidade que Cristo quer para as nossas vidas. E é isso que ele quis dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Muitas pessoas usam esse versículo de maneira errada. Eu já vi gente justificando, usando esse versículo para dizer que a nossa vida em abundância quer dizer muitas bênçãos, muitas riquezas, porque eu terei o melhor dessa terra, o melhor carro, a melhor casa. Não estou dizendo que é errado ter boas coisas, mas não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. E o que mais que ele disse em outra passagem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso mesmo, Ele é a vida. Por que que Ele quer que a gente tenha vida em abundância? Ele quer que a gente tenha Ele em abundância. Que a nossa vida transborde Jesus todos os dias, todos os momentos. Que a gente seja cheio de Jesus. Então a gente precisa parar e analisar se realmente o nosso coração converteu o governo a Cristo. Porque Pedro conheceu Jesus, largou tudo por ele, viveu um grande milagre, recebeu promessas do Senhor, porque Jesus, quando conheceu ele, disse: Pedro, tu não serás mais pescador de peixes, mas tu serás pescador de homens. Depois, em outra passagem, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra constituirei a minha igreja. Então a gente muitas vezes é Pedro, a gente largou tudo por Jesus, né, se converteu, a gente recebeu promessas, a gente viu milagres, a gente está há tempos na igreja. Pedro andou 3 anos com Jesus, vendo ele pregar diversas vezes, vendo ele fazer milagres, multiplicação de pão e peixes, cura de aleijados e cegos, ressurreição. E mesmo depois de tudo isso, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Uau! Quer dizer que o coração de Pedro, quem governava, ainda era o seu eu, e não a Cristo. Tanto que quando Jesus começou a falar para os discípulos dos sofrimentos que ele viria de sofrer por nossa causa, Pedro repreendeu e disse: não, Jesus, de maneira nenhuma, tu não pode passar por sofrimento, nós vamos te proteger e não sei o quê. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás, porque tu estás pensando nas vontades humanas e não no reino de Deus. E muitas vezes somos assim. Já decidimos servir a Cristo e continuamos reinando com vontades humanas e não olhando para a vontade de Deus, que é trazer o reino de Deus à terra.
Então não se conforme, não fique na zona de conforto, não fique parado, porque é isso que o inimigo mais quer. Ele nem deseja mais nos matar, ele apenas deseja nos parar, porque para ele é muito mais fácil e a gente nem percebe, porque a gente não precisa estar fazendo nada de errado, a gente só não precisa estar se esforçando em buscar a Deus. A zona de conforto é muito fácil. Mas, por favor, não pense, eu sou só mais um, então não vai fazer diferença se eu buscar muito a Deus, se eu ser diferente. Vai fazer diferença sim, porque a propagação do evangelho nesse mundo inteiro começou com apenas 12 homens e foram homens muito simples. Não seja um cristão apenas de título, não seja um cristão que apenas vai uma vez ou duas por semana na igreja, mas seja íntimo de Jesus, porque ser íntimo é o que realmente faz toda a diferença. E quando você for íntimo, você vai sofrer uma transformação radical e tudo ao seu redor vai começar a se transformar também através da sua vida, porque a sua vida está cheia de Jesus. Paulo disse em Coríntios: não sabei que numa corrida apenas um é o que vence? Corra de tal forma como se você precisasse alcançar isso. Falando nas minhas palavras, mas é o que ele quis dizer. Faça como se você estivesse em uma grande corrida e só um fosse ganhar e você precisasse ganhar. Busque a Cristo dessa forma. Ele ainda fala que nos jogos os jogadores se submetem a treinos super rigorosos. Isso apenas para ganhar uma coroa que é passageira. Um prêmio que logo no outro ano é outra pessoa que vai ganhar. Mas a nossa coroa é eterna. É para sempre. Então que a gente possa se esforçar mais por ela. Assim como esses jogadores se esforçam tanto por uma coroa tão simples que não é nada comparada à coroa que nos aguarda no céu. Então que a gente possa ser essa pessoa, buscar ter intimidade com Cristo e não ser apenas mais um cristão, mas ser um íntimo. Fica essa reflexão, eu espero que essa palavra gere frutos no seu coração. E é isso, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!